Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma noite da nossa oficina para falar hoje sobre empoderamento feminino negro, com a Michele Passa. Eu sou a Elisa, coordenadora do NEABI, e eu gostaria de dizer que eu estou achando que está muito legal o nosso curso, que a gente consiga replicar isso por muitos e muitos anos. Bom, o nosso curso chama Fortalecimento do Potencial Negro, né? E a oficina é Empoderamento Feminino com a Michele Passa. Eu vou chamar a minha colega Sabrina para fazer a apresentação formal da Michele e depois começamos a nossa oficina. Vai, Sabrina. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos e a todas, né? Antes de apresentar a Michele, eu queria falar um pouco, assim, do o quão é importante a gente ver aqui como inscritos neste curso pessoas brancas, mesmo que o enfoque seja, né, o fortalecimento, empoderamento dos negros, porque o racismo existe por causa dos brancos, né? Por causa de nós. Então, enquanto a gente não desconstruir, nós brancos não desconstruirmos todo esse racismo estrutural, esse racismo cultural que a gente carrega, de nada vai adiantar, né? Então, é o branco que também tem que estar consciente, né? Então, essa branquitude crítica que a gente está convidando a discutir, a debater, e ter esse espaço para escutar, um espaço de escuta, que eu acho que sempre foi negado, sempre foi camuflado, né? Então, agora que as pessoas negras estão tendo mais espaço, a gente, inclusive, está vendo mais reações de pessoas racistas aparecendo, né, surgindo. Tem um autor americano, eu podia citar qualquer autor, porque nós temos vários autores brasileiros maravilhosos, mas tem um autor, que é o Bonilla Silva, que ele fala do racismo daltônico. E ele tem um livro que é chamado Racismo Sem Racistas. Porque se a gente vai conversar, eu sou professora, desculpe, não me apresentei assim, eu sou professora do campus Rio Grande, professora de língua portuguesa e língua inglesa. E a gente, por exemplo, eu na sala de aula, né, se a gente não trouxer, se a gente não perceber alguns detalhes, a gente fica imerso naquela bolha e sem se dar conta de como o racismo está presente nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que a gente toma. E esse autor, então, quando ele fala desse racismo daltônico, ele fala de 4 características desse racismo daltônico que eu percebo nitidamente, diariamente, observando as pessoas ao meu redor. Eu faço uma reflexão e lembro, assim, eu acho que eu já fiz isso. Eu tenho certeza que eu já fiz isso, que eu já pensei isso. Que seria, então, as características minimização, né, do racismo, é aquela coisa da gente dizer hoje em dia, mas antes era pior, é muito mimimi agora, porque antes era até pior que tanto mimimi, né? Liberalismo abstrato, que é aquela questão que todos têm oportunidades iguais hoje em dia, né? Essa falsa temos todas oportunidades iguais, essa meritocracia, né? E aí entra a questão das cotas também, que muitos, a maioria dos brancos, e inclusive vários negros, são contra, por não entender o que é esse sistema de política afirmativa, né? A naturalização
né? Que dizem, mas isso é uma coisa que é natural. Os negros convivem com os negros porque querem, eles mesmos fazem uma autossegregação, os brancos com os brancos, mas não, a gente sabe que isso aí não é natural, isso é estrutural, isso é cultural, né? E por último, então, esse racismo cultural que ele também fala, que vai bem ao encontro do que a gente presencia aí diariamente, né? Então, eu queria só dizer, assim, que eu fico bem feliz que a gente tem um grupo aqui bem mesclado, né? Onde a gente tem brancos e negros dispostos a construir e reconstruir essa relação étnico-racial de forma, de forma profunda, assim, de forma de olho no olho, sem tabu, né? Porque tem muito tabu, a gente ainda encontra muito tabu de falar. Então, inclusive, a gente vê adolescentes falando, a minha amiga, aquela moreninha, ou aquele. Não, né? Então, a gente tem esse tabu como se fosse alguma coisa pejorativa, alguma coisa, dizer que negro dá essa característica fosse uma coisa ruim. Então, isso aí tem que ser trabalhado, né? E que bom que nós temos muitas pessoas aí dispostas a fazer isso. E eu estou muito feliz de apresentar a Michele, porque a Michele e eu fomos colegas no IFRS Campus Rio Grande em 2011 e 2012, né? E, e eu me lembro da Michele naquela época mais tímida, né, Michele? A Michele vai contar a trajetória dela e aí eu consigo perceber exatamente tudo isso e a gente vai dialogando qualquer coisa depois da apresentação dela. E as perguntas também que vocês quiserem colocar aí no chat, e as meninas, as bolsistas, a Monize, a Maria Alice, vão nos passando, né? Eu vou cuidar também aqui as perguntas para a gente fazer para a Michele. E então, assim, eu fico muito honrada. Eu fiquei assim, ó, quando eu vi a Michele de anos depois, porque eu sempre tive um afeto pela Michele, a gente foi muito parceira lá naquela época, porque eu estava ingressando no IF também, eu ingressei em 2010. E eu gostava muito dela, sempre gostei muito, né? E só que eu vi, depois nós ficamos um tempo sem se ver, só pelo Facebook, e aí fiquei um tempo sem saber nada da Michelle, quando eu vi, ela já estava uma outra mulher, né? Numa potência que assim, admirável, que já era, né? Mas que a gente vê assim, o boom. Então, a Michelle, né, ela é professora de física e influencer, começou a sua carreira docente em 2011 no IFRS Campus Rio Grande, como professora contratada, permanecendo lá por 2 anos. Foi professora concursada do estado do Rio Grande do Sul e, na sequência, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde leciona desde então em escolas particulares. Ela é criadora de conteúdo e influenciadora digital desde 2016, falando sobre autoestima, eu acompanho, eu vejo e eu fico muito animada e eu me acho daí depois, porque eu quero ficar igual, assim, né? Dentro das minhas possibilidades, mas me inspira. Família e estilo, ela fala, né? Então, o seu principal foco atualmente está no trabalho fora das redes, com consultoria de imagem, e nas redes tem se destacado com seus vídeos didáticos sobre moda e truques de estilo, alcançando mais de 40 milhões de visualizações somente no Reels do Instagram. Aí eu stalkei, assim, dei uma stalkada, né, na Michelle, e aí eu vi lá no canal do YouTube, ela tem quase 100 mil seguidores, uma família linda, uma filha fofa, né? Então, bem, eu acho, Michelle, que tu representa todas nós, mulheres, principalmente nessa questão de gerenciar casa, filha, autoestima, né? Que principalmente agora na pandemia nós todas estamos mais fragilizadas de alguma forma, e isso aí eu acho que tu vai poder
resgatar em várias de nós que estamos assistindo hoje e nos homens que estão assistindo, para ter uma sensibilidade de saber entender, né, o lado feminino e saber ser parceiro nessas horas aí. Então, Michele, tudo contigo, obrigada mais uma vez, depois a gente segue conversando. Tá bom, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, estou emocionada, vocês conseguem me ver? Todos me veem? Que eu não estou vendo nada aqui. Estou vendo só a tela escura. Tá. Então tá, vou continuar falando, já que vocês me veem, me ouvem. Obrigada, Sabrina. Eu quero começar agradecendo a todos que estão aqui hoje, participando desse bate-papo nosso, né? Obrigada, Sabrina, Elisa, as meninas bolsistas também, que me convidaram, que lembraram de mim para esse bate-papo. Para mim, realmente é um grande prazer poder voltar ao IFRS nesse momento e ter esse bate-papo, e principalmente o fato de estar havendo essa discussão dentro do IFRS na cidade de Rio Grande, que na minha época realmente teria feito uma diferença gigantesca na minha vida se tivesse ocorrido, né? Então, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês. Bom, eu acho que a ideia mesmo é a gente fazer um bate-papo ao longo da minha fala aí. Eu vou mais fazer um relato de experiência mesmo da minha trajetória até hoje. E aí vocês vão perguntando ao longo do caminho. Sabrina, fica à vontade também para a gente ficar batendo papo, né? E acho que a ideia é essa. Bom, como a Sabrina já fez uma apresentação aí magnífica, né? Eu sou professora, leciono aí desde 2011 e comecei em 2016 a trabalhar como influenciadora digital. E, de fato, a Sabrina reparou em algo que permeou a minha vida toda, que foi essa timidez, essa coisa de não conseguir me impor e me colocar, por mais que eu tivesse uma determinada posição ou cargo, né, como professora de Instituto Federal. Em Rio Grande eu dei aula em escola particular, dei aulas no IFRS, né, que o contrato máximo de contratado são 2 anos. Eu fiquei os 2 anos, trabalhei como concursada e contratada também no estado, e aí também trabalhei dando aulas particulares, né? Então, foi todo, assim, um processo, né? Mas, como eu vim aqui para fazer um relato de experiência mesmo, né? Eu queria começar mais do começo. Aí, qualquer coisa, vocês vão dizendo aí, Mi, tá demais. Dá uma paradinha para a gente dar uma respirada, né? Então, eu quis começar mesmo do começo, né? Eu sou de origem bem humilde, eu nasci em São José do Norte, na verdade, a cidade ao lado aí de Rio Grande, né? Michele, desculpe, tu queres que a Natália coloque os slides? Então, por enquanto, não. Daí eu peço para ela. Tá. Acho que daqui a pouquinho eu peço para ela colocar os slides. Tá? Tá tranquilo por enquanto. Então, e aí, gente, eu nasci, então, em São José do Norte, né? E logo ali, aos meus 6 anos de idade, por aí, meus pais se separaram e a minha mãe teve que sair para trabalhar. Então, minha irmã tinha 1 ano e pouquinho. Então, com 6 anos, eu tive, né, que cuidar da minha irmã enquanto a minha mãe trabalhava, porque ela não tinha nenhuma outra ajuda, assim, para nos cuidar. Então, eu comecei a trabalhar aí bem cedo, cuidando de uma criança de 1 ano e pouco, né? Mas a minha mãe, ela trabalhou muito para nos sustentar, né? E ela sempre deu muita importância, deu muita ênfase para o nosso estudo, né? Para que a gente pudesse frequentar a escola, né? Por sorte, ali tinha escolas perto, escolas boas, então a gente conseguiu. Eu estudei no Soares de Paiva, se tem alguém que me conhece, e depois eu estudei estudei 1 ano no CAIC, estudei 1 ano em São José do Norte, no ginásio. Terminei, acho que até mudar de São José do Norte, eu estudei no ginásio. E aí, ela sempre fez de tudo para a gente conseguir estudar, então a gente pôde, as duas estudamos, né? E isso foi muito importante, assim. Então eu comecei a trabalhar bem cedo, trabalhava com ela também, quando saía para trabalhar em alguma casa, ajudava ela, né? Trabalhando já desde muito pequena. Então, essa foi a minha trajetória aí de criança até meus 14 anos, que foi quando a gente mudou para a cidade de Rio Grande. E aí, eu continuei estudando, né? Minha irmã também.
E eu sempre trabalhei e estudei de alguma forma, né? Depois, quando eu entrei no ensino médio, eu trabalhava como babá. E aí, do ensino médio, terminei o ensino médio, tinha um cursinho comunitário. Eu morava na Vila da Quinta e teve um curso comunitário que foram os estudantes da FURG que ofereceram para o pessoal da comunidade, né? E isso foi muito importante. Depois eu dei aula nesse curso. Então, assim, eu sou imensamente grata a essa galera que se disponibilizou para fazer esse curso, sabe, gratuito para a gente. Eu espero que ainda aconteça. Eu tinha notícias que ainda acontecia, né, há um tempo atrás. Então, eu espero que ainda aconteça, porque isso faz muita diferença para quem realmente não tem condições de pagar, né? Então, para me manter na faculdade, pagar minhas passagens, para poder ir e voltar, eu trabalhava. Então, eu trabalhei como babá, depois eu trabalhei como manicure, para conseguir pagar minhas despesas também, xerox, essas coisas que quem está estudando sabe como é que é, né? E aí, eu fiquei até... Na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei 1 ano fazendo esse cursinho, e ao mesmo tempo que eu fiquei fazendo esse cursinho, para não ficar, digamos, parada, né, eu fiz um curso técnico no Getúlio. Eu fiz 1 ano de curso técnico, eram 2, eu acho, contabilidade. Aí eu fiz 1 ano enquanto eu estudava para o cursinho, e aí eu estudei muito, estudava no cursinho com o pessoal, e estudava em casa direto, eu cheguei a ficar doente de tanto que eu estudava. E aí eu acabei passando entre os 10 primeiros lugares no vestibular. Na época era vestibular ainda, lá em 2004. E aí eu passei, porque a minha mãe sempre realmente batia muito nessa tecla do estudo, né? Era a nossa ferramenta de empoderamento, né? Era o estudo. Então, aí entrei para a faculdade, segui trabalhando, depois eu consegui bolsa. Aí teve uma época que eu voltei a trabalhar fazendo unhas, mas depois consegui bolsa de novo, seguiu tudo certo, entrei no mestrado. E aí, logo em seguida, eu entrei no IFRS, que foi de 2011, 2012, né? E, nossa, foi minha primeira vez em sala de aula, mega nervosa, porque, claro, a gente faz estágio, né? A gente dá aulas particulares, mas é diferente de você estar num IFRS como professora titular, dando aulas, né? Turmas enormes, então foi um desafio tanto, mas foi um desafio que eu abracei, eu ainda estava em partes no mestrado, né, terminando, e foi muito bom, foi uma experiência incrível, né, mas é como a Sabrina falou, eu tinha essa questão da timidez, né, eu sempre procurei me encaixar, eu passei por diversas situações, né, diversas situações me atravessaram ao longo de toda essa minha trajetória, e enquanto eu morava, né, no Rio Grande do Sul, eu não refletia acerca disso. Eu tinha amigos que faziam piadas, eu ria junto das piadas, piadas sobre cabelo, né? Muitas coisas assim que vão fazendo com que a nossa autoestima ela vá sucumbindo, né? E a gente nem se dá conta por que isso está acontecendo. Ou você é preterida para alguma coisa, mesmo na escola, não te escolhem para estar no time de não sei o quê. Você nunca está no grupinho de pessoas que são amiguinhas, que fazem as coisas, e você não entende por quê. Então, até dar-se conta de que você não fez nada errado, que você só é uma pessoa negra. E isso tudo é culpa do racismo estrutural que a gente é atravessado, não tem o que fazer, sabe? Então, durante todo esse tempo, né, eu cheguei um momento lá no fim da minha graduação que eu alisei o meu cabelo. E eu alisei meu cabelo porque eu achava que na época, né, eu pensava que eu queria ficar mais bonita, enfim, né? Nada contra alisar o cabelo, eu sempre falo. Tá um pouco baixo o áudio? Deixa eu ver se eu aproximo mais. Melhorou? Tá. Então, eu sempre falo, assim, sempre falei, né, quando eu comecei as redes, que não tem nada de mal você alisar ou não o seu cabelo, a questão está no porquê você faz isso. E hoje em dia, eu me dou conta, né, de que todas as mudanças que eu fiz foram feitas para que eu me encaixasse, de alguma forma, nesse padrão. Né? Eu queria estar incluída nesse lugar, né? Então, eu acabei fazendo essas mudanças, né? Não foi por uma questão realmente estética ou porque, né? Enfim. Então, eu sofri muito com racismo durante toda a minha vida e, além do mais, era uma pessoa humilde, né? Sem condições, então achava que também podia ser por isso. Então, assim, o estudo sempre foi uma ferramenta de empoderamento,
para conseguir chegar nos lugares, estar lá, né? Mas isso não era o suficiente para que eu tivesse uma voz, ou que, de fato, né, uma voz, ou me impusesse, mas eu me sentisse mesmo internamente uma pessoa que tinha um papel relevante naquele espaço em que eu estava. Por mais que eu soubesse disso, é difícil até falar para vocês, né, essa sensação, assim. Acho que quem vive na pele consegue entender disso que eu estou falando. Você está num local, você tem o seu cargo, mas você não consegue, de fato, entender por que você não se sente tão bem naquele espaço, né? Você não se sente pertencente àquele espaço. Então, o racismo estrutural, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente não se sinta pertencente àqueles espaços, porque aqueles espaços já têm o dono dele, né? E o dono, obviamente, não é o negro. A pessoa negra geralmente é vista como alguém que está lá para servir, né? Então, hoje, quando eu olho para trás e vejo as coisas que aconteceram disso, nossa, eu penso, nossa, né? Quanta diferença. E isso tudo serve como aprendizado para mim, porque agora eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, né? Então, é bagagem que eu tenho para carregar para ela, porque tudo que eu passei serve como forma, né? Me tornou quem eu sou hoje, na verdade, né? As vivências estruturam a gente, né? E aí, enfim, eu vim para São Paulo em 2015 e meses depois eu consegui emprego, né? E até ia falar isso, né? Quando eu morava em Rio Grande e eu sempre trabalhei, mas eu sempre procurei muito emprego e eu nunca consegui um emprego formal. Nunca. Que emprego formal? Trabalhar numa lojas do calçadão, coloquei currículo em todas. Eu nunca consegui um emprego formal. Chegou um momento em que eu parei de colocar minha foto nos currículos. E aí, mesmo assim, não adiantou, né? Mas esse hábito de não colocar fotos no currículo, ele me acompanhou. Tanto que eu mudei para São Paulo e eu continuei com essa mesma ideia de não colocar fotos, né? Então, aí, mandei muitos currículos quando mudei para cá. E aí, alguns meses, eu consegui um emprego numa escola muito grande aqui de São Paulo, uma escola muito tradicional, uma escola de 60 anos, uma escola de freiras, muito grande e muito bem conceituada, muito cara, né? Acho que é uma das escolas que paga melhor aqui em São Paulo. E fui para minha entrevista, né? Como eu falei para vocês, o estudo sempre foi uma ferramenta de empoderamento para mim. Então, enquanto eu estava na faculdade, no mestrado, eu fiz tudo que eu pude. Eu fiz muitos cursos, eu viajei muito, né? Subsidiada pelas bolsas que eu ganhei. Eu viajei muito, eu apresentei muito trabalho, e isso foi muito importante, mas não foi suficiente para eu fazer amizade com tantas pessoas, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você é uma pessoa negra, muitas vezes não é tão fácil você ser incluído em grupos, né? Mas eu conheci muita gente, eu fiz muita amizade, sim, eu apresentei muito trabalho e isso me ajudou no currículo. Então eu tenho um currículo bem grande, assim, e aí eu mandei currículo e me chamaram para entrevista. E nessa época eu ainda alisava o cabelo, né? E aí eu fui para essa escola, fui para a entrevista. Logo que chego, a diretora me recepciona e fala: Nossa, achei que você é gaúcha, achei que chegaria aqui uma loira de olhos azuis. Aí eu falei para ela: Não, tem bastante negros no Rio Grande do Sul também, né? Enfim. Aí fiz a entrevista e passei, né? E comecei a lecionar lá, lecionei nessa escola por 1 ano. Só que no meio desse tempo aí, de quase 1 ano já trabalhando na escola, o porteiro, um belo dia, eu chegava a pé, eu não tinha carro ainda, e aí o porteiro perguntou se eu era cozinheira da escola. Nisso, o que me levou a mudar para São Paulo, Denise perguntou, eu mudei para São Paulo porque o meu esposo, que ele é africano, a gente casou em 2014, ele é oceanógrafo, se formou aí na FURG também. E aí ele conseguiu emprego aqui em São Paulo. Então a gente veio para cá. Eu já tinha esse objetivo de vida de mudar, de fazer um concurso e mudar para outra cidade, outro estado, né? E aí ele conseguiu esse emprego, a gente veio para São Paulo. Foi isso. Éramos só eu e ele mesmo, e aí viemos. Ele é africano, então a família dele mora toda fora do Brasil. Então, e aí eu que ficaria, né? Sairia de perto da família. Foi assim que a gente fez. Aí viemos. Só na coragem mesmo. de fazer coisas diferentes. Na época eu já era concursada
do Estado, e aí eu exonerei, e logo que eu saí, deu aquela confusão do Estado, né? Parou os pagamentos e tudo. Então, não foi difícil para mim, quando eu saí, exonerar para vir para cá e conseguir emprego. Vim na coragem mesmo. Então, deixa eu ver se eu tinha colocado mais coisas. Então, aí aconteceu essa situação, né, do porteiro, e nessa época eu já estava, sabe, observando muita coisa aqui em São Paulo. O movimento é diferente, tem muita discussão, então por isso que eu falo que o quanto é importante esse evento, né, essa semana que está acontecendo aí no IFE com o apoio do NEAB, porque é assim que começa. Tem que haver movimento, tem que haver discussão, e essa discussão ela vai ser levada para outros lugares. Quem assiste vai discutir com outra pessoa. Então é assim que a gente consegue mudar a coisa, só através da discussão mesmo, né? Então eu estava observando esses movimentos aqui e estava começando a me dar conta e refletindo sobre. No meio disso tudo, meu cabelo começou a quebrar, porque não tinha mais a cabeleireira que eu tinha na cidade de Rio Grande, né? E aí fui num salão, ninguém sabia cuidar do meu cabelo. E aí eu disse, meu Deus, como pode, né, salões especializados, vários salões que eu tentei, não se preocuparem, né, em saber cuidar de um cabelo crespo. Foi aí que eu decidi eu mesma cuidar do meu cabelo. E aí entrei em transição capilar. Meninas, pode colocar no slide 3, que eu vou mostrar as minhas fases aí do cabelo. Porque daí eu entrei em transição capilar, justamente por conta desse episódio que aconteceu na escola. Como ainda tinha tempo para dar aulas lá, eu pensei, quer saber? Eu sou a única pessoa negra aqui nessa escola. E eu sou a professora de física. Eu sou mulher e sou negra. Sou professora de física aqui nessa escola. Eu tenho que ser exemplo. Meus alunos são a grande maioria branca. Eles têm que me ver nessa posição de professora negra deles. E a forma de me impor tendo o meu cabelo crespo vai ser muito interessante. E aí eu entrei em transição capilar e comecei a mostrar nas redes a minha evolução aí do cabelo. Fiquei em 10 meses em transição. Nesse meio tempo, completou 1 ano na escola. E era uma escola extremamente exigente, como eu falei para vocês, né? E aí, no final do ano, muitos professores eram demitidos. Eu fui nessa leva dos demitidos aí, não sei quais os motivos exatos, né? De ter saído da escola também. Mas eu saí. Mas foi 1 ano muito transformador para mim. Aprendi muito, né? Tanto como docente, como também como pessoa negra num espaço como esse. E aí, vocês estão vendo a foto, então? As fotos? Alguém me diga se está vendo, que daí eu... tá bom. Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, eu vou falar para vocês. Ó, nessa primeira foto de cima aí, que eu sou com a blusa vermelha, era o meu cabelo como era, que eu alisei logo quando eu estava me formando no curso de física. Por sinal, um fato interessante, né? Quando eu me formei em física na FURG, éramos quantos nos formamos? Nos formamos de 7 pessoas. Só tinham 2 meninas, e as 2 meninas eram negras. Eu e a Rafaele. A Rafaele hoje leciona como docente na FURG. E aí, então, 2 mulheres aí negras que se formaram nesse pequeno grupo seleto aí de 7, né? Que curso de física, pouca gente se forma. E aí, no final do curso, então, eu alisei o cabelo, que eu usava até então o meu cabelo relaxado, também tinha química, não era o meu cabelo crespo natural. Então, assim, eu relaxava meus cabelos há muitos anos, já nem lembrava mais como ele era, e entrei em transição, fui fazendo algumas coisas. Essa segunda foto de baixo, eu fazia processos, né, para disfarçar as 2 texturas, nada de químico, e aí eu ia para a escola assim, com esse cabelo aí da segunda foto. Na terceira foto, é o meu cabelo no meio da transição capilar. Então, aquele cabelo crespo que eu não conhecia mais desde criança. E o cabelo alisado, que em breve eu cortaria, né? Eu fiquei 10 meses em transição capilar. E no final dos 10 meses eu cortei e fiquei como nessa foto aí de baixo, com o meu cabelo bem curtinho. Tinha dúvida se eu ia gostar, se eu não ia, como que eu ia me sentir para sair na rua? Sim, a gente fica com muitas inseguranças quando se é negro.
As pessoas olham, as pessoas falam, colocam apelidos, né? Mas foi incrível que o processo em si me empoderou bastante. E quando eu cortei, eu me senti libertada e eu senti que eu poderia fazer muito mais. Então foi um processo, eu sempre falo, né, que a transição capilar ela não é um processo só por si estético, ele é um processo terapêutico mesmo, porque a gente vai refletindo acerca de tudo isso, com esse cabelo que está nascendo, né, que a gente não sabe como ele será muitas vezes, a maioria das meninas alisa o cabelo desde muito cedo, e aí é empoderador, assim. Se hoje eu sou uma Michelle diferente, eu digo que foi por conta desse processo de transição capilar enquanto eu refletia, né? Acerca das minhas questões, né? Enquanto pessoa negra, que infelizmente eu não refletia muito quando ainda morava no Sul, né? Apesar de ser violentada todos os dias com imagens, com olhares, com falas, eu não pensava muito acerca disso, né? Então, até coloquei uma frase que eu achei enquanto estava fazendo os slides, ó. Pode passar o próximo. Se você não conhece a história, então você não sabe de nada. Então, acho que o que é muito importante e crucial, assim, para o povo preto é conhecer a sua história, é saber das suas origens, é saber de onde viemos, né? Por que estamos aqui, porque a nossa história ela é muito rica e ela é contada por outras pessoas, ela é contada por pessoas muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, não negras. Então a gente tem muitas e muitas e muitas severas distorções a respeito disso. Então a gente cresce lendo, assistindo na TV, aprendendo na escola, tudo que faz com que a gente se sinta de fato, né, inferior, infelizmente. E não é verdade. Então, assim como eu tive que buscar cuidar eu mesma do meu cabelo, porque nenhum salão sabia fazer como, eles faziam, mas não sabiam fazer como, né? Não se importaram em fazer, né? A mesma coisa é a questão de buscar conhecer o nosso passado, sabe? E questionar quando ver algo sendo passado para frente que de fato não é real, né? Então, eu acho que essa parte é muito, muito importante, assim, pra gente, né? E aí, enfim, né? Eu coloquei no próximo slide uma fala, mas acho que eu já tinha até falado para vocês, né? Que os estudos, eles sempre tiveram grande importância para o meu fortalecimento e foi sempre a única forma que eu encontrei de sobreviver e me sentir importante numa sociedade que, mesmo que sem eu refletisse, né, sobre isso na época, insistir em me julgar e me silenciar. Isso é algo que acontece muito com quem é negro. Pode tirar os slides agora, meninas. Tudo bem. Sabrina, quer perguntar alguma coisa, pessoal? Que aí depois eu sigo. Michele, vou te fazer uma pergunta. Uhum. Como docente lá no IFE, tu te lembra de ter problemas com os alunos a respeito disso? A respeito de racismo, assim? Sofresse alguma coisa por parte dos discentes, dos alunos? Então, não aconteceu nunca, pelo menos nunca na minha frente, eu nunca vi nada acontecendo, nem de aluno, nem de professor. Felizmente, assim, durante a minha carreira, eu não sei porquê, mas eu sempre fui muito respeitada pelos meus alunos. Mesmo parecendo jovem, né? Quase ali da idade deles, eu sempre tive respeito de todos os meus alunos. Assim, nunca aconteceu uma situação que eu pudesse dizer assim que houve desrespeito de aluno, sabe? Então eu sou bem grato por isso, nunca aconteceu nada. Mas eu não sei se por trás aconteceram algumas coisas. Por exemplo, na escola que eu trabalhei aqui, não sei se houveram reclamações dos pais para que eu saísse, porque eu era negra, não sei. Mas aí são coisas que não chegaram a mim, sabe? Sim, que bom, então. Que bom que o nosso, né,
E eu acho que é por aí, eu acho que no campus, ainda bem que os alunos, no nosso Instituto Federal, eles têm um respeito, assim, por todos os docentes, né, por todos os técnicos, mas eu, por exemplo, eu presenciei entre eles, entre colegas. Isso, eu ia falar isso, entre eles eu vi. Isso, então, talvez aquele respeito por tu estares numa posição, né, mas não quer dizer que não exista o preconceito nas nossas salas de aula. Então, eu queria deixar assim, ó, principalmente para os alunos, né, que estão aqui e que estão empenhados em multiplicar, né, e estar atento quando percebem, quando vem alguma atitude interferir, né, porque eu acho que a gente não pode ficar calado e se silenciar quando a gente enxerga alguma coisa, né, acontecendo. Então, fazer essa chamada, assim, para os nossos alunos do IF que estão aqui, que tenham esse cuidado, essa sensibilidade, né, inclusive de brincadeiras, porque na adolescência a gente tem muito isso, né, inclusive eu tive caso de um aluno que uma colega reportou na coordenação pedagógica que estava se sentindo incomodada com as brincadeiras entre os meninos e que estavam sendo preconceituosos com um dos colegas, e o colega que estava sofrendo disse que tudo bem, porque eles eram amigos, que ele entendia que isso era coisa de amigo. Então, a gente tem que rever que tipos de brincadeiras, né? O que a gente pode... até onde se deve tolerar ou não, né? Se a gente quer uma educação antirracista, é isso aí, a gente tem que se posicionar, e os alunos também. E eu achei ótima essa atitude dessa menina, porque ela que levou para a coordenação, porque aquilo já estava incomodando a ela, né? Não era com ela, mas ela já estava ficando incomodada de enxergar aquilo no meio dela. Perfeito. E o quanto esse menino estava sofrendo, mas ao mesmo tempo dizendo que eram os amigos dele, porque talvez era o único lugar em que ele se sentia acolhido ali, né? Só que essas pessoas que estão acolhendo ele, ao mesmo tempo, estão fazendo ele sofrer, né? Então, é assim que funciona. É muito complicado. Gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta para a Michelle específica. Eu não sei se alguém quer saber um pouco mais sobre a questão das redes dela, né? Que ela tem várias redes, daqui a pouco ela mostra aí para a gente, dar uma palhinha aí de algumas coisas. Elisa. Oi, Michele. Então, menina, eu queria te fazer uma pergunta assim. Em que momento da tua vida tu percebeu o racismo? Porque eu fui perceber o racismo, fui saber o que era racismo com 11 anos de idade, né? Eu estava brincando com uma amiguinha que era negra, e elas fizeram um ato de racismo contra ela. E aí eu percebi, né? Com 11 anos, mas conversando com várias colegas, várias amigas e amigos sobre isso, quando a gente faz essa pergunta, eu percebo que muito mais cedo na vida, ou então aconteceu algum ato de racismo cedo na infância, né? E a pessoa só percebeu que era um racismo quando mais tarde, ou foi entender cedo. Então, eu queria saber contigo, como é que foi, assim, o teu primeiro contato com o racismo? Então, desde muito cedo, né? Sempre tem situações que acontecem com a gente, né? Então, desde criança na escola já aconteciam situações. Eu lembro que na 4ª série um aluno jogou carrapicho, né? Carrapicho que chama aí também. Eu sou daí, carrapicho. Ele jogou vários carrapichos no meu cabelo. Então, que meu cabelo era crespo, né? Na 4ª série. E aí ele jogou vários carrapichos, assim, para aquilo grudar no meu cabelo. Como que eu tirei aquilo, eu nem lembro mais, sabe? Então, aconteciam inúmeras coisas. Agora, para refletir, dar nome
né, dizer, poxa, isso foi racismo, né, foi mais tarde, com certeza, eu já nem lembro, mas aconteciam tantas coisas, eu lembro que nesse meio tempo, né, como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei, então eu trabalhei em tantas coisas, fiz tantos cursos que coisas eu esqueço, né, mas agora falando eu lembrei, eu trabalhei como modelo também, eu fui vice-miss Rio Grande, vice-miss, vice-miss Rio Grande, isso, eu não fui Miss Rio Grande, gente, e, enfim, eu fui a vice-miss. Tá. E aí, eu trabalhei como modelo na cidade um tempo. Eu lembro que eu ia nas lojas, e aí aconteceu várias situações nas lojas. As donas, as atendentes me davam a pior roupa que tinha. Teve vezes que eu cheguei até a recusar, sabe? Porque... E aí era assim, era sempre assim, sabe? Desde o fato de ter sido vice, quanto que gerou uma polêmica na época até, né? Quantas outras questões, assim, depois trabalhando como modelo. Então, aconteceram muitas coisas desde muito nova, quem é criança. Por isso é a minha preocupação hoje em dia para cuidar da Zahara na escola, porque para cuidar o que está acontecendo na escola com ela, né? Porque as violências, elas vêm muito cedo. Então, desde o livrinho que é dado para a criança ler, esses dias me indicaram um livro aqui, que a gente tem um quadro no Instagram, que eu e a Zahara e o Bruno fizemos penteados do livro. E aí indicaram o livro... Ai, gente, deixa eu lembrar. Menina Bonita do Laço de Fita. Indicaram esse livro. E aí eu comprei o livro. Um livro muito antigo. Todas as pessoas que indicaram disseram um livro muito bom, um livro muito conceituado, muito antigo. Quando eu li o livro, eu fiquei horrorizada. Enfim, tô com um livro aqui porque ainda quero fazer uma live sobre esse livro. Então, quando se é criança, é assim. A gente sofre violências todo tempo. Então, agora, começar a refletir sobre isso e, de fato, enfrentar de uma forma mais assertiva e mais direta, só foi acontecer agora mesmo, depois de tantos anos já adulta, para apontar mesmo, dizer isso é racismo, só agora mesmo, depois que mudei para cá, desde 2015, por aí, sabe? Que aí, como eu falei para vocês, eu não refletia muito sobre isso, eu só enfrentava e seguia em frente e vivia, e foi assim, fui vivendo, e por mais que eu fale que o estudo foi uma ferramenta para eu conseguir sobreviver, né, ele foi, mas, e na época eu sempre pensava muito, né, nessa questão da meritocracia, que eu tinha que me esforçar muito para conseguir fazer alguma coisa, que se eu me esforçasse muito eu ia chegar lá, mas não chegava, né, para pessoas negras, a meritocracia, ela não existe. Simplesmente ela não existe. Se tiver que haver uma escolha ali nos dois currículos, sempre vai ter um peso, né? De fato, inclusive quando eu entrei no IFE, eu só entrei porque eu fiquei em segundo lugar. E a pessoa que ficou em primeiro lugar era minha amiga até, ela não pôde assumir. E aí eu entrei. E aí foi assim, né? Quando eu entrei no mestrado também eu não conhecia ninguém que pudesse ser minha orientadora fora do curso de física, né? Que tinha que ser alguém da educação, que eu fiz educação em ciências. Fiz mestrado em educação em ciências com a Sheila Rodrigues, que eu sou apaixonada, melhor pessoa, assim, que me acolheu. E aí eu tive que ter muita coragem para ir até a sala dela, eu era bolsista. E eu fui até a sala dela, tremendo de medo, assim, e perguntei se ela poderia ser minha orientadora, e ela aceitou. E aí a gente começou a nossa história, assim, foi muito bom mesmo. Mas foi tudo assim, sabe? E naquela época, de certa forma, eu ainda acreditava que a meritocracia podia me ajudar em algum momento, e ela nunca me ajudou. Então, ela me ajudou só a conseguir ir chegando, a meritocracia não, mas os estudos, né, me ajudaram a conseguir pelo menos ficar no segundo lugar, ou enfim, né. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Respondi, Elisa. Falei demais. Alice, Oi. pode falar. Oi, tudo bem? Eu queria só relatar um acontecimento, né? Em seguida fazer uma pergunta. Eu sou de Rio Grande também, mas atualmente eu moro em Floripa há 4 anos. E quando eu era criança, eu estudei até o 3º ano em escola particular, né? Que eu tinha bolsa. Eu tinha uma coleguinha e tal, que ela era branca, de cabelo liso, padrão que nem eu, né? E a gente costumava, assim, frequentar a praia.
e eu ia com os pais dela e tal, né? Daí teve um dia, né, que a gente foi e acabou que a gente queria fazer alguma amizade, assim, coisa de criança, né? Querer brincar com outras crianças, né? E tinha uma menina negra na água, né? E eu falei para essa minha amiga, né? Eu lembro disso até hoje, eu tinha 9 anos. Vamos brincar com ela. E a minha amiga disse, não, a gente não vai brincar com ela é negra. E aquilo para mim foi um choque, assim, porque eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo com a menina, porque para mim era uma criança, uma menina como as outras crianças que a gente brincava, né, em outras situações, né, e aquilo para mim eu nunca entendi, eu sempre guardei isso. Aí a pergunta que eu te faço é, se tu acha que essa questão do racismo, ela é construída na família, né, porque sempre fui criada assim, né? E nunca foi me passado como que eu posso dizer, essa ideia, né? De pessoas de outras cores não podem, né? Ser minha amiga e tal. E se isso é uma construção da família, de criação, e qual a tua opinião sobre isso? Uhum. Eu acho que ninguém nasce... Obrigada, Alice, pela pergunta e pelo relato. Triste, né, relato? Eu acho que ninguém nasce racista, ele é ensinado sim, só que não necessariamente pela família. É ensinado pela sociedade, porque a sociedade já é estruturalmente racista. Então, pense, você é uma menina branca que tem aquela amiga branca que não quer brincar com a menina negra. Você vai continuar sendo amiga da sua amiga e vocês vão ter outros amigos, mas a menina negra continua lá. Então, o racismo está aí. É estrutural. Então, é assim, o privilégio que você tem por ser uma pessoa branca, né, te leva a outros lugares e faz com que essa pessoa negra continue cada vez sendo mais preterida, né? Assim, é a minha opinião, né? Michele, tem outra pergunta aqui da Kimberly. Eu acho até, Michele, que essa pergunta dela estava até num slide, num dos teus slides, ela fala de sonhos, né? Ela fala naquele slide que tu fala de sonhos, porque a pergunta da Kimberly é: na sua vida, quais foram as tuas maiores inspirações? E aí eu acho que as inspirações e os sonhos, o que te levou, né? Tá bom. Tem um slide, pode até colocar, meninas, se vocês quiserem, é o próximo. São pouquinhos slides. E aí, nesse slide, eu coloquei, né, sobre inspirações. Pois é. E aí, quando a gente fala de inspirações, né, a gente está falando de representatividade. E quando se cresce, eu tenho 35 anos. Então, eu nasci lá em 85. Eu passei por toda aquela fase da Xuxa, do show da Xuxa, das Paquitas, dos Paquitos, da Angélica, da Mara Maravilha, da Eliana. Tudo isso eu vivi. E aí, quão violento é... Eu tive bonecas, eu tive Barbie, eu tive uma Angélica. Não, Barbie nem sei se eu tive, mas eu tive uma Angélica, eu tive outras bonecas. Então, assim, todas as minhas bonecas brancas. Até a minha mãe guardou a primeira bonequinha que eu ganhei do meu avô quando eu tinha 1 ano. Guardou para quando eu tivesse a minha filha, né? E a boneca está aqui em casa hoje, é uma boneca branca. É a única boneca branca que a Zahara tem. E aí eu sempre reflito sobre isso, né? O quão é agressivo nós, né, crianças negras, crescermos sem se enxergar em lugar nenhum. Então, eu não me via na TV, eu não me via nas propagandas, eu não me via, sei lá, no show da Xuxa, como uma das Paquitas, por exemplo, né? E aí era inútil sonhar que um dia eu não tinha nem a possibilidade de sonhar que eu queria ser uma Paquita um dia. Por quê? Não tem nenhuma Paquita da minha cor lá, então eu não podia nem sequer sonhar em querer ser uma Paquita. Então, enquanto outras pessoas... Então, já nota aí os pequenos privilégios, né? O simples ato de poder sonhar. Poxa, um dia eu quero ser Paquita. Nem isso. Ou querer ser... Eu me inspirava muito, né? Eu admirava muito uma tia minha, que ela era da banda da escola, ela era baliza. Nossa, eu ficava apaixonada vendo ela como baliza. Eu achava ela, assim, muito importante, sabe? E ela é negra retinta. E eu ficava muito, muito, assim, admirada olhando ela, né?
E aí, é isso, ao longo da minha vida, eu me inspirei, assim, né, nessas pessoas que estavam próximas, assim, que tinham alguma coisa que faziam. Eu lembro que eu tive uma professora ao longo da minha vida, eu tive 2 professoras negras, eu acho, no ensino fundamental, acho que foi por aí, 2 professoras negras no ensino fundamental só. Então, é difícil, porque você acaba ou se inspirando em pessoas que não são parecidas com você, e aí você quer acabar querendo ser parecida. Eu lembro que eu tinha primas bem mais claras do que eu, e eu sofria porque eu queria ser clara como elas, né, quando criança. Então, bem complicado. Aí nesse slide eu botei que eu sempre tive sonhos, né? Mas eu precisei fazer o que eu tinha como possibilidade na época para me formar e ter emprego. Então, eu sempre sonhei em fazer uma faculdade de moda. Queria muito, né? Mas aí, como eu falei lá para vocês no início, eu tinha que trabalhar para conseguir pagar as minhas passagens e os meus xerox, né? As minhas cópias, né? Então, imagina se eu ia conseguir ir estudar em Pelotas. Não dava. Então, eu tinha que estudar em Rio Grande mesmo. E como eu sempre tive bastante facilidade para estudar, eu escolhi o curso que eu me identificava muito. Eu era muito boa em exatas na escola, então eu decidi fazer física. Eu até cheguei a pensar em fazer administração, e olha como é, né? O racismo atravessa a gente, mesmo que a gente não pense sobre. E por isso que é importante a gente discutir e falar sobre, né? Eu queria fazer administração a princípio, né? Só que eu decidi não fazer na época, porque eu não conhecia ninguém que pudesse me ajudar para conseguir colocar um currículo em algum lugar. Eu lembro que eu andei por empresas na Barra colocando currículo, porque eu queria trabalhar numa empresa na Barra, né? De, sei lá, em algum cargo qualquer, ou secretária, né? E eu nunca consegui. Então, chegando lá nessa etapa do vestibular, eu disse, espera aí, eu não vou fazer administração, porque vai ser bem difícil eu conseguir esse emprego. Então, eu fui para física, e aí, como o curso eu podia escolher, né, se eu ia ficar na parte de pesquisa ou docência, né? E aí, no meio do curso, eu escolhi pela docência. Então, olha como são as coisas, né? E aí eu estudei, né? Gostei do curso, estudei muito, fiz o mestrado e segui trabalhando, né? Mas eu sempre curti muito essa parte de moda. Então, lá em 2016, já aqui em São Paulo, depois, né, da transição capilar, e eu comecei, né, com as redes, e aí comecei a postar algumas coisas sobre o assunto, mas eu não tinha nenhuma base teórica em cima disso. Ano passado, finalmente, eu pude me dedicar a estudar mais voltado para moda. Eu nunca tive a vontade direta de fazer moda, né? Depois, né? Agora, depois de anos, né? Então, eu gostei muito, sempre me atraiu muito essa parte de ajudar as pessoas a encontrar o seu estilo e a se expressar através da forma de se vestir. Então, eu fui fazer os cursos, né, de consultoria de imagem. Então, como sempre, eu já fiz vários cursinhos e cursos grandes. Ainda quero fazer outro mais completo ainda, quero fazer fora do Brasil também. Só que a pandemia está me atrapalhando um pouquinho nisso, mas eu já consegui começar a trabalhar, já tenho clientes, as redes sociais já me ajudaram também. E muito bom, assim, a questão das redes sociais, elas me ajudaram muito no meu empoderamento. Eu demorei muito, inclusive, né, depois de ter começado nas redes, eu demorei muito a entender a minha importância nas redes. E até eu saí ano passado no Google, na Google, como um dos 10 canais mais lembrados pela audiência negra. E aí eu fiquei, assim, extremamente feliz, né, de ver, né, a importância do meu canal, que ele já tem... É um canal pequeno, né, e isso acontece mesmo com as pessoas negras. No meu Instagram também é relativamente pequeno, né, não tenho nem 200 mil seguidores, e o canal só tem 100 mil. Mas isso é um número grande para pessoas negras, né? Tem gente fazendo trabalhos muito, muito legais e que não ganham visibilidade. E aí já vou falar da parte de invisibilidade das redes também e falar de como eu comecei a trabalhar em moda, mas vou deixar vocês perguntarem. Pode falar, Sabrina, levantou a mão. Não, é que tem uma pergunta para ti aqui
Uhum. Mas antes eu até só vou fazer o link que tu agora é inspiração, Michele, para várias meninas, né? A Kimberly, acho que era a Kimberly, né, que perguntou sobre inspiração, quem foi a tua inspiração, e aí isso aí também, né? A responsabilidade também que tu, nesse meio digital, que tu fala que só 100 mil para mim já é né? Então, essa responsabilidade que tu tem perante essas meninas todas que tu inspiras, né? Uhum. E a mim, até a mim, ó, viu? Eu sou mais velha que tu, não tô falando só de meninas, não, tô falando de mulheres em geral, né? De todas as faixas etárias, de enxergar todo esse potencial, né? Mas tem uma pergunta aqui eu não sei se Encelot, não sei se eu falei certo o nome, mas se tu quiseres abrir o microfone, fica à vontade. Ou queres que eu leia a tua pergunta? Ele te dá os parabéns aqui pela palestra e pergunta como você considera os negros haitianos? Será que são considerados iguais a vocês do Brasil? Ou será que são diferentes? Eu não tenho contato com haitianos, eu não sei. Mas convivendo com o Bruno, né, com a família dele por telefone, que a gente convive mais, né? E quando fomos lá, o Bruno é guineense, ele é da Guiné-Bissau. E eu vejo que eles têm, eles são muito unidos, assim, eles têm um senso de comunidade muito forte, né? Mas não necessariamente eles falam sobre os temas raciais, né? Não necessariamente eles falam. O Bruno, ele quando mudou para Rio Grande, ele mudou em 2011 também, que foi logo um pouquinho antes da gente se conhecer. Ele passou por coisas terríveis, assim. E eu lembro, quando eu estava no mestrado, né, pouco antes de conhecê-lo, eu via ele durante nos locais, assim, né, de convivência. E aí ele tinha um grupo, né, que eram ele e outros guineenses, e eles estavam sempre eles com eles, sabe? Não conviviam com outras pessoas, e eu reparava as pessoas olhando. Então, assim, eu via muito isso, e eles participavam de um grupo também, um grupo que dava aulas de dança e outras coisas. E aí, quando tinha que apresentar trabalho, eu lembro que eu participei, já conheci o Bruno, e eu fui assistir a apresentação do grupo deles. E aí, era um grupo majoritariamente, né, composto por pessoas negras, né, de outros países, mas também de Rio Grande, de outros estados aqui do Brasil. Só que no dia para apresentar o trabalho, né, não foi nenhum deles que apresentou. E eu estranhei muito isso, porque eles que faziam aquele projeto acontecer, né? Então eu estranhei muito que na hora de colocar alguém para tomar a frente para falar, eles colocaram um outro aluno branco, né? E aí isso me causou certa estranheza, assim, né? E eu já, mesmo antes de conhecê-lo, eu já estranhava essa questão de eles estarem sempre isolados e as pessoas sempre olhando assim, e, sabe, meio que se afastando. Eles ficavam só numa mesa, só eles, e as mesas eram grandes para todo mundo sentar, né? E eles ficavam meio no canto. O Bruno, ele foi abordado uma vez pela polícia no cassino, ele estava procurando casa para morar. Ele e os amigos, né? Casa de estudante. E aí os policiais deram rasteira nele, derrubaram as coisas que ele estava carregando na sacola, que ele tinha ido na farmácia, porque os vizinhos reclamaram, disseram que ele estava rondando lá, que ele ia assaltar, entendeu? E aí foi horrível, isso marcou muito ele, né? Os policiais reviraram tudo, pegaram a carteira dele, apontaram a arma, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não entendeu por que aquilo estava acontecendo, sabe? Muito tempo depois, e com a gente discutindo sobre, que eles foram se dando conta, um colega do Bruno também estava correndo para pegar um ônibus, e a senhora que estava perto saiu correndo enlouquecidamente, sabe? Então, são pequenas coisas que acontecem com quem é negro, né? O Bruno também, outro dia aqui, atravessando a rua para ir no mercado, colocou a mão atrás da mochila para pegar a carteira dele.
e a mulher que estava no carro com o vidro aberto fechou correndo, porque achou que ele fosse sacar alguma arma, eu acho, né? Então, assim, para quem é negro no Brasil, porque eu não posso falar de outros lugares, né? É extremamente sufocante de ver o que acontece, né? Mortes, que nem aconteceu agora em Porto Alegre, e o simples fato de você frequentar lugares, o simples fato de você viver, de você sair na rua, né? Então, aquilo que você falou no início, Sabrina, cabe muito bem as falas até anotei aqui do livro Racismo Sem Cor, porque fala que é mimimi, fala que é demais, fala que hoje é menos, quem não vivencia ou quem não está refletindo sobre isso, porque cada um tem o seu tempo, eu respeito muito isso, porque eu também já tive nessa situação, né? Eu tive meu tempo para entender toda aquela violência que eu sentia, qual era qual era a origem disso tudo, né? Então, cada pessoa tem o seu tempo. Então, quem fala essas coisas ou é uma coisa, ou é um motivo ou é outro, né? Então, fico feliz que tenham muitas pessoas brancas aqui participando também, porque é dessa forma que a gente vai conseguindo mudar pouquinho a pouquinho, né? Quem é branco tem uma criança, né? Dê produtos para essa criança consumir que tenham crianças negras, dê bonecos negros também, para ela já entender essa diversidade, né? Assim como a Zahara também, né? Tem uma boneca branca, mas ela também assiste desenhos que tenham crianças de todas as etnias. Então, assim, é necessário a gente trabalhar a diversidade e para quem é negro tem que trabalhar o empoderamento mesmo, porque a gente é apagado constantemente, a gente é apagado, é violentado, pegam as nossas coisas e dizem que não é nossa, né? Então, assim, é muito complicado. Eu já até esqueci a pergunta. Obrigada, Encelotti, pela pergunta. Isso. Não, Michele, ele está aqui agradecendo, assim, e o que ele tinha comentado era sobre essa questão do negro haitiano ser a mesma coisa que o negro, né, considerado a mesma coisa que o negro brasileiro. Uhum. E aí a Elisa contribuiu aqui no chat, que eu acho que é perfeito, Elisa, se solidarizando, né, e porque além do racismo precisa enfrentar a xenofobia, que sabemos que existe, machuca muito. E é verdade, né, a gente sabe que o estrangeiro negro não é tão bem recebido quanto o estrangeiro branco no nosso país. Exatamente, totalmente diferente. O estrangeiro branco é o gringo, né? Isso. E o estrangeiro negro é o refugiado. A gente ainda vive naquela colonialidade, né? Nós somos colonizados, fomos e ainda somos. Tem outra pergunta aqui da Cirlei. Antes de entrar na pergunta da Cirlei, Sabrina, eu gosto muito daquela tua história nos Estados Unidos. Eu vou te pedir para contar, em que tu tinha que marcar qual era... Isso, conta, tu sabe qual é a história? Sei, porque me marcou muito, né? Bom, eu aqui no Brasil, branca, eu nunca tive que me reconhecer ou reconhecer meus filhos, né, como pertencente de cor, de raça, não, né, porque o branco, se a gente não convive, não faz esse diálogo, não escuta os outros, a gente não se percebe como uma raça, a gente é a raça branca, né, nós também temos, então, né, e lá nos Estados Unidos, quando eu fui matricular o meu filho, que a gente passou 6 meses, eu fui fazer o doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e na secretaria municipal, onde eu fui fazer a papelada para fazer a matrícula dele no high school, né, no ensino médio de lá, tinha um documento que eu tinha que marcar. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a marcar se é branco, negro, índio, né, ou não quer se autodeclarar. Nós temos essas 4 opções, em geral, em todos os documentos. E lá tinha a opção branco, negro, índio e latino-americano. E latino. Eu falava em americano, e latino, né? E aí eu parei, assim,
que eu vou marcar? Eu vou marcar que ele é branco ou que ele é latino, porque a gente é latino. Mas, ao mesmo tempo, como aqui no Brasil a gente fala português, né, a gente meio que também não é muito bom, mas a gente se sente, eu sou brasileira, falo português. O resto, né, Argentina, Uruguai, Chile, é espanhol, Venezuela, mas a gente é latino lá. E aí eu disse, aqui eu sou latino, e lá latino é tratado como, né, como ninguém. Tu não é ninguém. Então, foi onde eu senti também na pele essa questão de estar nesse dilema de quem tu és, quem eu sou, como eu vou me identificar, né? E o que eu vou sofrer ao me identificar daquele jeito. E a gente entende mais ainda esse privilégio branco que a gente tem aqui no Brasil. Exatamente, porque esse privilégio e não ter esse privilégio mata, né? Porque uma pessoa latina, ela não vai morrer porque ela é latina, né? Agora, uma pessoa negra, ela pode estar andando com um guarda-chuva na mão e ser assassinada. Então, assim, são inúmeros e inúmeros e inúmeros casos, então a gente não tem nem falta o ar, se a gente for falar. E então é isso, você sentiu na pele um pingo do que a gente sente diariamente. Diariamente, sim. Com o risco da vida. É muito complicado. É muito Michele, então a Cirlei pergunta, né? Primeiro ela diz que está feliz em ouvi-la. Sua história, de fato, é uma história de superação diante de tantas adversidades que encontrou e encontra no decorrer de sua vida. Na condição da docência, como você acredita que é possível contribuir para que crianças e adolescentes assumam e fortaleçam a identidade negra? Observação, desculpe-me caso já tenha respondido sobre essa questão, é que tive uma pequena queda de conexão. Imagina, não respondemos, né? Obrigada pela pergunta. Então, como docente, acho que primeiro foi aquela tomada de decisão que eu tive de fato, assumir a minha ancestralidade, né? E eu acho que o papel da representatividade, ele é muito importante. Acho que mais do que tudo, né? Tanto como mãe, como docente, é mostrar essa representatividade. Na escola em que eu estava, trabalhei 3 anos numa escola extremamente racista, cheia de problemas. Os alunos eram maravilhosos, uns amores, mas a gestão da escola era péssima, os professores também. Então, ouvi diversos relatos, assim, chocantes, inacreditáveis. Então, eu vivia num estresse, assim, de estar debatendo ou simplesmente não participando, porque pessoas bem antigas com pensamentos muito arcaicos, assim, de xenofobia, de todos os preconceitos, gente, assim, muito complicado, né? Então, tive muitas discussões nessa escola, então, enquanto docente lá, eu procurei sempre mostrar o que estava acontecendo de errado. Chegou a acontecer blackface lá num evento. Então, nessa escola, quando eu fui para lá 3 anos atrás, na entrevista, eu já fui de black. Já fui com meu cabelo bem alto para fazer a entrevista, né? E aí era isso. Ou você me aceita ou você não me aceita. Eles me aceitaram, né? Entrei na escola para lecionar, mas sempre tiveram essas questões, assim, né? Então, num evento, né? E sempre quando tinha evento, reuniões de pais, eu sempre ia com meu cabelo bem alto, para impor mesmo a minha presença ali, né? E também eu era a única professora negra. Na verdade, tinha outro colega docente negro, professor de educação física. E aí ele saiu, entrou outro colega negro. E aí esse outro que entrou, ele não discutia nada, ele não rebatia quando acontecia alguma situação. Uma das últimas situações que ocorreram foi no grupo de professores, que a diretora estava falando sobre a pandemia e ela falou que estava o samba do crioulo doido. Aí eu tive que pegar e colocar a descrição lá para ela, dizer que era uma expressão racista e tudo mais. Aí ela se ofendeu, achou que quis dizer que ela não quis me ofender quando escreveu aquilo, sabe? Então, assim, quando as pessoas não estão dispostas também, né, e quando vem da gestão, é mais complicado. Mas com os alunos dá para trabalhar. Então, acho que todo docente que
seja ele negro ou não, dá para fazer um trabalho, discussões acerca de racismo, e não esperar que o professor negro da escola ou que uma pessoa negra que vá fazer esse trabalho. Todo mundo pode fazer esse trabalho. Tenho colegas que trabalharam comigo nessa escola e saíram, estão fazendo um projeto bem bacana, que trabalham em escolas particulares também, estão fazendo um projeto antirracista também nas escolas, que só tem alunos negros, brancos, e aí estão discutindo sobre o assunto, sabe? Então, acho que o caminho é esse, é discutir mesmo, é levar para a roda de conversa, independente da disciplina, falar sobre isso, né? Porque é muito importante, faz toda a diferença. Acho que nós, como docentes, temos esse papel aí. Eu acho que quem pode contribuir também para isso é a Rosemar. Eu não sei se a Rosemar pode estar disponível aí para dar uma palavrinha sobre essa questão da docência, essa pedagogia antirracista, né, que a gente tem que começar a atuar, e eu acho, né, que nos cursos de graduação, de formação docente, lá na graduação, também tem que se levar isso com mais força, sabe? É visto de forma muito leve, quando é visto, dependendo dos cursos. Então, eu acho que também lá na formação docente, para a gente também saber e já tendo essa sensibilidade de olhar o que está acontecendo na sala de aula, né? Mas a Rosemar acho que pode falar aí, inclusive, das leis que nos ajudam também a trazer para a sala de aula. Boa noite, Michele. É um grande prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, mas fico muito orgulhosa, né, de saber de onde partisse e onde estás. Quero te desejar muito sucesso, né, e que continue sendo essa guerreira antes de falar e contribuir, né, com essa tua fala. Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Pelotas e sou coordenadora do curso de Artes Visuais e Licenciatura. Eu sou arquiteta e, por conta de não existirem cotas raciais, eu fui caminhando por espaços onde me era permitido. Então, conforme eu ia te escutando, a história ia se repetindo. Então, tipo, eu sou arquiteta, mas com especialização em mestrado em Química, doutorado em Engenharia Civil, e aí só no pós-doc que eu pude voltar para o que eu realmente gosto, que é o campo da museologia, né? Então, agora, juntamente com a Sabrina e outros parceiros que estão aí assistindo a tua fala, nós construímos um museu virtual, Afro Brasil Sul, com esse objetivo também, né, de fazer parte dessa luta antirracista e para que conheçam a nossa verdadeira história e para que esse museu virtual possa ser utilizado nas escolas também como material didático, né, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. E trabalhando no Centro de Artes, no curso de licenciatura em Artes Visuais, nós temos lá uma disciplina que é Arte e Cultura Afro-Brasileira, que é a disciplina que eu ministro, e antes era só direcionada para o curso de artes visuais e agora virou uma disciplina universal, a fim de que todos os alunos da UFPEL possam estar lá, conhecer um pouco da história e conhecer um pouco da cultura. Mas seria necessário mais, né? Seria necessário que, no mínimo, todos os cursos de licenciatura, no mínimo, abordassem a Lei 10.639, né, conhecessem todas as contribuições, porque o berço da civilização é a África, né? Os negros, né, os africanos trabalharam muito bem no campo dos metais, no campo da agricultura, na própria origem da nossa cidade, né, que trabalhavam nas charqueadas, e por conta do ritual religioso, eles sabiam muito bem retirar essas peças. Então, nós estamos em vários campos, né, agricultura, veterinária, vários campos. E esse conhecimento deveria ser procurado pelos professores antes de desenvolver as suas ações. A internet está ao nosso dispor, nós temos fontes confiáveis, basta ter boa vontade. Então, eu fico muito feliz com essa geração que está vindo aí, porque eles forçam os professores a pesquisarem, né? E muitas vezes eles já fazem a pergunta sabendo a resposta, porque eles já pesquisaram, mas isso está mudando, né, a forma de dar aula, especialmente lá onde trabalho, quando eles vêm procurar e dizer que eles têm que fazer um curso para procurarem livros, porque eles estão sofrendo o aperto dos alunos. Então, a gurizada que está por aí, né, a luta antirracista também se faz dessa forma, né? Nós temos que conhecer, os livros estão aí ao nosso dispor, as bibliotecas virtuais estão ao nosso dispor, e no momento em que nós tivermos conhecimento,
né, do nosso valor, porque a gente tem que pensar naquela teoria positivista que nos julgava enquanto inferiores, e nós não somos, né? Então, é descobrirmos todas essas personalidades negras, que é o que o Museu Afro-Brasil Sul vem fazendo, para que a gente possa ter referencial e desconstruir alguns discursos que muitas vezes nos menosprezam. E, assim, gostei de falar da tua filhinha também, a gente tem que estar sempre atento, né, enquanto a gente pode protegê-los, para que eles não passem por o que a gente passou. Tá? Obrigado por ter aceito o convite, de estar aí compartilhando conosco e mostrando, sim, que quem saiu lá de São José do Norte está brilhando em São Paulo. Então, é possível. Obrigada. É possível. Obrigada, Rosemar. Fiquei muito feliz com a sua fala. Eu arrepiei aqui quando você falou, porque é justamente isso. Eu também sou do tempo de não cotas, e aí eu fui andando por onde me era permitido, né? Então, estou muito, muito, muito feliz com a sua fala. E é justamente isso que concordo com tudo que você falou. E para além disso, é a investigação, né? Eu até comentei com a Sabrina outro dia, a gente tem que investigar o que tem nas escolas. O que é entregue para que essas crianças consumam. Eu sempre falo da mesma pessoa porque eu abomino as escrituras dele, que é o Monteiro Lobato, e que até hoje está nas escolas. Então, a gente tem que acabar com isso, tem que combater esse tipo de produto, né, que é dado para que essas crianças consumam, porque conhecimento, né, elas vão aprender, elas vão internalizar aquilo, né, então, e aí, na escola está sendo ensinado. Aí, Elisa, falei para a Michele, né, e eu acho que é importante deixar aqui para o público que a preocupação da Elisa, enquanto coordenadora do NEAB, que providenciou cartilhas junto com as bolsistas, com os bolsistas, as bolsistas, né, cartilhas para distribuir nas escolas de ensino fundamental, porque é bem por aí, tem que começar desde cedo, já tem que ir preparando para uma educação antirracista desde cedo. Parabéns, Rosemar, pelo trabalho incrível aí que vocês estão desenvolvendo, muito necessário, muito mesmo. Eu achei muito interessante também a fala da Rosemar, né? Muito emocionante, porque nós sabemos, como servidores públicos, que nós temos pouquíssimas colegas negras, né? E que isso tem sido reparado pelas ações afirmativas. Podia falar um pouquinho das ações afirmativas, né, Michele? Como tu vê elas, o que poderia melhorar, o que é bom, o que está faltando. Olha, eu acho que elas são extremamente importantes e é justamente isso que está acontecendo aqui que faz com que as pessoas entendam, porque acho que é desinformação mesmo quem é contra, né? Porque não é uma questão de você dar privilégios para uma pessoa. Não, é só você conseguir colocar... É bem uma charge que tem, né? É você conseguir colocar todos no mesmo patamar para que elas consigam competir juntas. Porque senão o negro vai estar sempre lá embaixo, né? E também baixa renda, enfim, né? Então, essas ações afirmativas, elas servem para que todos consigam competir igualmente, né? Então, são muito importantes e eu apoio totalmente e apoio mais que isso a disseminação do conhecimento, para que todo mundo entenda o quão elas são necessárias, né? Quanto elas são. Eu posso continuar aqui, aí eu finalizo, só para quem quer saber das redes, e a gente segue conversando? Sim, fica à vontade. Tá bom. Então, acho que eu estava falando sobre as questões aí que eu comecei a estudar, né, para ser consultora de imagem, já comecei a trabalhar, né, hoje, esse ano, falei para vocês que eu trabalhei numa escola muito complicada nessa questão, e também foi um dos pontos que me ajudou a ter essa tomada de decisão, né, então em agosto eu parei de lecionar, agora nesse mês de agosto, parei de lecionar para me dedicar à consultoria de imagem. E aí eu sigo trabalhando nas minhas redes também, mas eu também trabalho com a consultoria de imagem, que é aquele sonho que eu já tinha e não tive oportunidades de
de estudar, né? Então, atualmente eu trabalho como consultora de imagem, né? Então, sou empresária nessas duas áreas, na consultoria de imagem e também nas minhas redes sociais. Aí pode passar o slide seguinte, meninas, que eu vou só mostrar um pouquinho do que tem nas minhas redes. Um pouquinho. Ah, e falando nisso, coloca tuas redes ali no chat, Michele, para a gente já ir curtindo e Oi, Elisa, seguindo. eu já vou colocar. Tá bom. Tá bom, Liz? E aí, gente, nas minhas redes sociais, né, eu comecei mostrando a minha transição capilar, e aí eu falava sobre empoderamento, né, porque de fato foi um processo de empoderamento, então muitas pessoas foram se identificando, e aí a Sabrina falou que hoje eu sou referência. Hoje eu entendo que eu sou representatividade também, mas eu entendo também que cada pessoa que se inspirou em mim e que virou, que me sentiu como uma pessoa que a representava, hoje em dia ela também é representatividade para uma outra pessoa. Então é uma corrente do bem que uma pessoa vai inspirando outra, né? Então é muito legal. E aí eu comecei com isso, mas depois eu fui inserindo algumas coisas de moda, até que hoje eu consigo, de fato, falar muito do que eu gosto nas redes sociais. Esse ano, durante a pandemia, aí meio que deu um boom nas minhas redes com a questão dos truques de estilo, que são os famosos fashion hacks. Então, esse vídeo aqui é um dos meus vídeos mais visualizados. Ele tem 7,4 milhões de visualizações. É um vídeo que eu só faço um truque simples de estilo, de amarração da camiseta. E aí nas minhas redes tem isso, truques de estilo, que são os fashion hacks. Tem a minha família, meu dia a dia. Como a Sabrina falou, é essa correria, né? Então eu trabalhava como professora, consultora de imagem, cuidava da casa da Zahara junto com o Bruno e cuidava das redes sociais. Então, e hoje em dia continua tudo isso, tirando a parte da escola, né? Então, é uma loucura, assim, mas que a gente dá conta. E é isso que aparece nas minhas redes aí, nos stories e tudo. Aí tem um pouco da nossa família, né? Que é uma família afrocentrada também, que a gente sempre fala que o fato da existência da nossa família existir, já é um ato político. Então, a gente frequentar lugares, a gente tem muito isso, assim, com a gente. Nós vamos onde nós queremos ir e pronto. Se tem olhares, ou se acontece alguma coisa, enfim, a gente enfrenta, né? E é isso que a gente quer passar para a Zahara, que ela pode estar onde ela quiser, né? Então, a gente mostra um pouco aí da nossa vivência, né, como família afrocentrada. E aí, eu comecei também esse ano, depois desses fashion hacks, eu comecei também a dar dicas de consultoria de imagem. Então, eu tenho vídeos mais longos e mais didáticos, falando sobre questões técnicas de estilo aí, mas de uma forma mais simples para que todo mundo consiga entender, né? E aí, aconteceu muito, e acontece muito, né, nas minhas redes, né? Vejam que esse vídeo tem 7,4 milhões de visualizações. Como a Sabrina falou lá no início, eu tenho mais de 40 milhões de visualizações só nesses vídeos curtos. E para quem está no meio das redes sociais, aí, para quem acompanha, sabe que tem vários Instagrams que divulgam trabalhos, que mostram, nossa, olha que truque incrível de não sei quem, né? E aí esse vídeo meu, que foi o primeiro vídeo que viralizou, ele foi pego, assim, eu não tinha colocado meu nome. Muita gente pegou e compartilhou sem colocar o meu nome, né? E aí outras pessoas começaram a fazer igual também, que é comum hoje nas redes, né? Uma pessoa faz um vídeo, todo mundo faz igual, né? E aí, tinha vídeos que não tinham nem... Teve um vídeo que não tinha nem 100 mil visualizações e ele foi compartilhado no Instagram de milhões de seguidores, tipo 5 milhões de seguidores. Como se fosse um vídeo daquela pessoa, sabe? E aí que tá, de novo, a questão do racismo, do apagamento das pessoas negras, né? Enquanto produtora de conteúdo, eu tenho que me esforçar 1000 vezes mais, ou até milhões de vezes mais, como foi o caso desse vídeo, né? E ainda assim, as pessoas insistem em me invisibilizar, né? Então, eu sou atravessada todo o tempo por isso, né? Muita gente vem e pega meu conteúdo, compartilha, coloca nas suas redes, e aí apaga, já aconteceu de apagarem meu nome, acontece, né? Diariamente. Então, assim, é um trabalho diário, né?
Mas eu estou muito feliz com as minhas redes hoje em dia, né? Eu sigo gravando e fazendo cada vez mais vídeos. Acho que a minha excelência aí é insistir, né? Então eu sou grata, assim, por hoje eu ter ganho uma visibilidade. Eu faço campanhas para marcas muito grandes, né? Acho que todo mundo viu a nossa capa. Quem não viu, todo mundo conhece a Natura, né? E quem acompanha os livros lá da Natura talvez tenha visto no ano passado uma família na capa. Era a minha família, eu, a Zahara e o Bruno. A gente saiu na capa da Natura, foi o nosso primeiro grande trabalho, assim, a nível mundial, né? Porque a capa gira pelo mundo inteiro, então tem no site. E aí tem, acho que ainda tem uma revista mais recente, tem foto da Zahara no encarte ainda, no meio, né? Mas nós fomos a capa da Natura e em todos os shoppings tinham banners gigantes da gente, né? E aí foi muito legal. Aí a gente trabalha com muitas marcas hoje em dia, né? E isso é bacana, assim, para mim, porque, como eu coloquei no slide anterior, né? Eu sempre sonhei muito que eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sabia como, e eu nunca tive a pretensão, assim, ou a vontade, talvez, né, de ter visibilidade, né? Mas eu queria fazer coisas, né? E aí as redes sociais, a internet, né, me possibilitaram. E estão me possibilitando, né? E aí agora eu quero muito ganhar visibilidade ainda, né? Ainda não cheguei onde eu quero. Quero muito alcançar outras coisas como consultora de imagem ainda. E aí eu conto muito com os meus seguidores para curtir mesmo e compartilhar, sabe? Porque é muito difícil ser produtor de conteúdo negro. Eu valorizo muito essas 100 mil pessoas que tem no meu canal, essas quase 200 mil pessoas que tem no meu Instagram, porque são pessoas que acreditam no meu trabalho, né? E que valorizam, porque tem muita gente que pega o meu trabalho, compartilha, posta nas suas redes e nem me segue. Pega só e coloca lá na sua loja, como se tivesse me pago para fazer aquilo. E não é nem ético, né? Porque meu trabalho é esse, né? Então, imagina as lojas pegarem meu trabalho de graça e postar lá. Então, tudo isso acontece como desvalorização mesmo, né, do trabalho. Então, eu sou muito grata por tudo isso e sou grata por ter voltado aqui hoje. Eu deixei uma última frase aqui, pode passar o slide, por favor. Aí, ó, eu deixei essa frase: sonhe, mas acima de tudo acredite em você e no seu potencial, não se sabote, procure entender o quanto a estrutura da nossa sociedade é feita para nos diminuir, acredite que você pode estar lá, que você pode estar, seja lá onde você quiser estar, né? Eu acho que é isso, a gente tem, apesar de tudo, a gente tem que se mover, a gente tem que acreditar mesmo no nosso potencial, porque não podemos esperar que outras pessoas acreditem e abram as portas. A gente tem que ir abrindo as portas e entrando. Agradeço muito, gente. Era isso que eu queria contar para vocês. Estendi bastante, né? Falei demais. Acho que eu devia ter avisado no início. Mas é isso. Deixo para vocês agora as perguntas. Michele ficou, assim, extremamente grata por tua presença, por tua aceitação de apresentar aqui na oficina, né? E eu falo para ti que tu és uma inspiração. Nós temos umas meninas bem novinhas, né, aqui, nossas bolsistas têm 16, 17 anos, tem alunas também que estão te vendo e estão imaginando que podem chegar onde tu tá, onde tu conseguiste, né, te formar, fazer mestrado, ser uma influencer, ter uma visibilidade, dar uma visibilidade para todos esses itens que tu faz, a moda, né, e é uma representatividade da raça negra. Eu não gosto muito da palavra raça, mas eu li o Silvio de Almeida, né, e ele define muito bem o histórico de quando surgiu essa palavra raça, né, que foi justamente quando começou a escravização do povo africano. Então, ela serve como uma diferenciação para poder classificar e
submeter um grupo de pessoas a outro, né? Mas que, atualmente, essa palavra raça, ela é política, ela é social, né? Ela é ideologia, é a negritude, vocês se apropriaram da palavra raça e colocaram ela num patamar que é de se orgulhar, bater no peito e dizer eu sou negra, né? Então eu fico muito contente só um momentinho, gente. Sabrina, tu podes encerrar para mim, por favor? Eu posso falar uma coisinha aqui antes de finalizar? Antes de tu finalizar, Michele, tem mais uma perguntinha, pode ser? Da Marcela. Pode, claro. Ela pergunta quanto tempo tu tens o canal e o Instagram, e ela diz que está amando a palestra e agradecendo. Uhum. Ah, obrigada. Eu criei as redes em 2016, eu fiz. O Instagram eu já tinha, mas aí eu comecei a trabalhar mais nele, foi 2015, 2016, né? E aí em 2016 eu criei canal e blog, então eu escrevia muito no blog. E aí o que eu queria só dizer também a respeito de tudo que eu falei, né? Que hoje eu parei de lecionar, mas eu continuo com o meu currículo, talvez eu comece a lecionar de novo ano que vem, já recebi proposta já, mas por enquanto ainda não vou, e deixar claro assim o quanto foi importante, o quanto é importante para mim é a minha formação. Ser uma professora para mim é incrivelmente importante, e isso me coloca em um patamar diferente de outras influenciadoras. Então, por mais que eu não esteja lecionando agora, nesses meses, eu nunca vou deixar de ser uma professora, e caso eu necessite, ou caso eu queira voltar, né, daqui a pouco, eu posso voltar, né? E como influenciadora, isso é um diferencial imenso, assim. Então, todo mundo pensa que é muito fácil trabalhar em rede social, que é muito bom, que é muito maravilhoso, mas não é bem assim, né? Acho que a gente nunca pode dispensar o estudo em função de só pensar que a vida de rede social é muito fantástica, assim, que não, né? Só para terminar o que eu estava falando, era uma pergunta, né? Era, na verdade, um pedido. Antes disso, a Natália já respondeu ali, tinham pedido para colocar a última frase no chat, que as pessoas querem copiar. A última frase, sonhe, mas acima de tudo acredite em você e no seu potencial. É muito bom, assim. Isso daí inspira as pessoas, principalmente as meninas novas, como eu estava falando, e eu queria te pedir qual conselho tu dá para essas meninas que estão recém-ingressando na vida adulta, recém-ingressando na vida profissional, né? Tá. Eu dou como conselho, não sei exatamente um conselho, né, mas como pessoa negra, assim, eu acho que é muito, muito importante mesmo, né, volto a falar disso, que é muito importante a gente refletir sobre o espaço em que a gente está, refletir sobre a nossa concepção, sabe, enquanto pessoa negra nos espaços, né, e se empoderar mesmo, pensar o quão é importante que a gente se empodere e que a gente tome pra gente o que a gente é, né, e a nossa importância, a Rosemar falou também, né, das nossas conquistas, né, então, acho que é isso. A primeira coisa é se entender enquanto pessoa negra e não admitir mais violências, essas pequenas coisas que acontecem, que às vezes uma pessoa nem se deu conta do que fez, né? Mas são pequenas coisas diárias, né? Que são persistentes, né? E que acabam com a gente, assim, literalmente, né? Então, se empoderem no sentido literal, assim, da palavra. Essa é a minha frase, assim, final. E, Michele, só para pegar o link aí, o Paulo Freire fala de empoderamento, né? E no empoderamento de um grupo, que não existe empoderamento sozinho. Uhum. Então, e eu acho que é justamente isso que tu consegues, entende?
que tu não te empoderasse apenas, mas tu tá transmitindo, tu tá sendo inspiração, seja onde tu estiver, seja como professora na sala de aula, na escola onde tu estiveres, seja nas tuas redes, né? Então, eu acho que é por aí. É esse empoderamento que não adianta eu me empoderar só para mim mesma. Eu tenho que ter o empoderamento, mas para poder socializar e multiplicar com quem está comigo, com quem está à minha volta, né? Exato. E eu acho que isso aí tu faz muito bem esse papel. Te agradecer de novo aí. Obrigada. Eu vou ler alguns comentários, tá? Que esses comentários eles não aparecem no YouTube quando a gente for colocar esse vídeo. A Maria Alice Rodrigues diz: sigam o trabalho da Michelle, é incrível, eu já sou fã. E ela colocou as tuas redes, né? Vou subir um pouco mais acima, tem a Kelly, a Kelly Ávila falando: ótima oficina, parabéns, Michelle, parabéns, Neabi, obrigada. A Cirlei fez a pergunta para ti, né? E disse que está contemplada com a tua resposta. Obrigada e parabéns. Realmente, a representatividade fala muito mais que qualquer estratégia didático-pedagógica. Vou descer agora para ler os mais de baixo. A Álvida fala: parabéns pelas tuas conquistas, Michelle. Abraços. Obrigada, gente. Sabrina diz que é fã também. Eu já vou te dizer, eu tenho. Nós recém fizemos o YouTube do Neabi, temos 3 inscritos. Chegamos lá. Vamos escrever. Ainda não tem nada, não tem conteúdo, mas vai ser a primeira coisa essas oficinas, né? E a gente. Eu tenho também o da compostagem e o meu pessoal, e eu me inscrevi nos 3 no teu. Então tem mais 3 aí. A Marcelo Excelote fala: parabéns, isso todos nós negros temos que fazer. Lutamos trabalhando, pois só a chuva cai do céu. E a Marcela fala: oi, Michele, tudo bem? Faz quanto tempo que tu tens o canal no Instagram? Estou Amanda para. Essa já foi feita a pergunta, desculpa. A Alicia Nascimento: parabéns, Michele, linda a tua trajetória. Renan fala: parabéns, cheguei atrasado, mas ouvi uma boa parte. A Monize, a nossa bolsista, fala: estou apaixonada, linda a tua história, Michele, uma baita inspiração. Obrigada, gente. A Núbia Medeiros fala: parabéns, Michele, ganhou mais uma seguidora. E a Lara, que é a nossa bolsista, é a bolsista do projeto de pesquisa, né? Uma menina branca, fala: Michele é inspiração para todas. Obrigada. A Maria Alice fala: agradecida por essa aula. Deixa eu só parar que mexeu aqui. Agradecida por essa aula. Vou levar para toda a minha vida. E deu algum probleminha aqui? Só um pouquinho, gente. O formulário de presença não aceita mais resposta. Meninas, help. Vejam se abram o tempo do formulário, por favor. O Alan fala: obrigado pela palestra, parabéns pela tua história, com certeza servirá de inspiração para muitas pessoas. Obrigada, gente. A Jessie também falou: um trabalho incrível, já virou minha inspiração. Gente, desculpa se eu não ler todos os comentários, mas está bem louca a minha barra de rolagem aqui. Eu desço e ela sobe, eu subo e ela desce, né? Mas eu vou lendo aqui aos pouquinhos. A Camila fala: muito grata por essa oficina e por tudo que foi dito por ti, Michele. Vou levar esses ensinamentos e conselhos no coração. Obrigada, Camila. A Maristela Correia fala: parabéns, Michele. Teu protagonismo é uma história real e nos inspira. Obrigada, Maristela. Bom, temos 5 minutos.
O link para confirmação de presença foi resolvido, pelo jeito que a Alice colocou aí de novo. Michele, de novo eu vou te agradecer por ter vindo. É um aprendizado as tuas palavras, a tua história, é uma inspiração. Eu desejo que tenhas muito sucesso, muita alegria, tudo de melhor na tua vida, que continue sendo essa mulher linda que és, que continue sendo essa mulher de garra, inteligente, poderosa, e que consiga alcançar todos os teus objetivos. Eu gostaria de encerrar, gente, primeiro, falando para vocês, né, que como nós do NEAB estamos trabalhando remotamente, nós temos essa oportunidade de alcançar mais público, né, e que sigam as nossas redes sociais. Eu vou pedir para as meninas colocarem as nossas redes também. Quem não segue, que a gente está iniciando, porque o núcleo ele sempre se concentrou muito na parte presencial, né? E no público interno e externo próximo da cidade, né? E agora a gente tem essa oportunidade de dar mais visibilidade para as nossas ações, né? A Rosemar Lemos fala: obrigada, Michele, por compartilhar conosco suas experiências e conhecimentos. Te desejo muito sucesso. Obrigada, Rosemar. Você também, obrigada por ser uma inspiração aí, Rosemar. Tenho certeza que você é inspiração para muitas, né? Elisa, obrigada pela fala. Eu agradeço de novo a todas vocês que me chamaram para estar aqui hoje. Estou extremamente feliz e emocionada. Parabéns pelo núcleo também, tanto aí, né, do Campus Rio Grande quanto Pelotas, né? Parabéns para Rosemar. E é isso, acho que vocês estão fazendo um trabalho de excelência e necessário mesmo para a gente nesse momento, assim, para todos nós, né? Sim, a gente fala, Sabrina. Antes de encerrar, eu queria pedir para as nossas bolsistas, que já são inspiração também para nós, ligarem as suas câmeras, a Maria Alice, a Monize, para Michele, para tu enxergares no olhinho delas, assim, ó, que elas são maravilhosas, que elas que são o futuro aí, que vão, a Lara também, que está aí, as Natálias, por favor, não precisa se pentear e passar batom, é só para a gente enxergar aqui, agradecer a vocês. Boa ideia, Sabrina. Vamos fazer aqui um print. Vamos lá. Quando as ligarem as câmeras, fiquem à vontade. Quem quiser ligar a câmera e sair no print também. Eu não sei se ele pega, eu botei no mosaico, mas ele não pega todas as pessoas, né? Ai, a Lara. A Lara apareceu. Ai, Monize. A Monize nem viu o teu penteado, mas ela se inspirou já, assim, por... As bolsistas, seu Tarso. Eu convidei os outros, Sabrina. Tá bem. Claro, liguem. Quem ligar a câmera aparece no meu mosaico. Elisa, o marido. Era o marido, então eu tive que debochar. Ah, bom, não, então tá. Desculpa, Tarso era meu marido. Tarso, volta para todo mundo te ver. Me mandem esse print depois, que no meu aqui só Cadê a Maria Alice? Ali o marido, ó. Ai. Tirei um print, vou tirar outro. Foi? Muito obrigada, gente. E eu quero falar para vocês que amanhã nós vamos encerrar o nosso curso, Fortalecimento do Potencial Negro, né? Esse curso ele está acontecendo
de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2020. E nós vamos fazer um encerramento bem festivo com o Maison, então eu faço o convite para todos participarem, para todas participarem, e ele vai fazer a dança afro. Ele vai nos ensinar um pouco sobre a teoria e sobre a prática da dança afro. Obrigada, pessoal. Boa noite. O Maison dança desde 10 anos, então vai ser muito legal, gente. Não perca. Obrigada a todos que participaram também, gente. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.